Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Jesus é bom e eu sou barro. Jesus é bom, amém? Está feliz? Cara, a gente está muito feliz porque Jesus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio e nós estamos cada vez mais entendendo a respeito daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e nós estamos buscando por isso. E nesses dias o que nós temos falado é a respeito de voltar à origem, voltar à forma como o Senhor nos projetou e como Ele espera que nós sejamos. E para isso acontecer, nós precisamos crer no Senhor como diz as Escrituras. E quando nós cremos no Senhor como diz as Escrituras, do nosso interior fluem rios de águas vivas, amém? Eu quero te falar que esses rios, eles trazem vida por onde passa, e o rio não tem benefício em si mesmo, então o rio que vai fluir da sua vida, ele vai trazer benefício para todas as pessoas que usufruírem desse rio. Por onde o rio de Deus passa, traz vida. Mas antes desse rio fluir, ele precisa lavar quem nós somos. E é isso que nós estamos buscando no Senhor. Sermos limpos, sermos lavados, sermos transformados, tirar todas as marcas que a vida nos causou, tirar todos os traumas que nós passamos ao longo da nossa caminhada, através do quê? Através de crer no Senhor, como diz as Escrituras, e ser lavado aqui dentro pelo rio que flui da fonte inesgotável que é o Senhor, amém? Então, se você está a fim de voltar para esse lugar onde o Senhor planejou que você estivesse, comece a entregar mais o seu coração para Jesus e ser... Dá para diminuir um pouquinho esse pad, por favor? Comece a se entregar para Jesus. Quando nós viemos para um culto como esse, eu tenho falado isso ultimamente, não venha como um espectador para o que está acontecendo, mas venha como alguém que é protagonista na sua própria história. Alguém que vem para entregar o seu máximo ao Senhor. Sair daqui cansado de tanto adorar. Sair daqui impactado porque você entregou o seu melhor, a sua melhor adoração a Jesus. Eu quero te dizer que o rio de Deus, ele não virá sobre as nossas vidas por livre e espontânea vontade do Senhor. É necessário que a gente bata na porta. A palavra de Deus diz que batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Não vai acontecer, você não vai encontrar esse rio, você não vai encontrar o Senhor se você não buscar. A palavra de Deus, ela traz várias histórias incríveis acerca de homens que passaram por experiências maravilhosas com o Senhor. Mas esses homens se moveram na direção daquilo que eles queriam. Se você olhar para Moisés, o mar vermelho só se abre a partir do momento que Moisés toma a postura de erguer o cajado. Os muros de Jericó só caem quando Josué dá a volta nos muros, ou seja, existe um papel ativo daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas isso parte de mim e parte de você. Você está comigo? Amém? Então comece a provocar o céu, comece a se mover na direção do céu. Comece a se mover nessa direção, comece a se entregar para Jesus, comece a provocá-lo. Nós somos protagonistas, as palavras que Deus falou a nosso respeito só se cumprirão se a gente permanecer nelas. Você está feliz? Vira para o seu irmão e fala: Jesus é bom e eu sou barro. Amém. Em Jeremias 18, verso 1, a palavra de Deus diz algo a Jeremias, e ela nos conta isso hoje. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fiz com o oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. A palavra do Senhor veio a Jeremias e quando o Senhor diz a Jeremias: olha para o oleiro, ele estava falando a respeito de algo que estava sendo produzido segundo a vontade daquele que manuseava o barro. Ele diz: desce lá na casa do oleiro e veja o que está acontecendo. Então, o oleiro estava a trabalhar na roda. A roda é o equipamento onde é produzido vasos de barro. É nesse lugar onde é produzido esses vasos de barro, onde fica rodando, girando. Então, com um pedal ou uma manivela, essa roda gira. Então, o barro vai... Não precisa, não. Não. É melhor sem. Tira um pouco do grave para mim, ô Carlão. Então a roda vai girando e o barro vai girando, então o oleiro vai manuseando a roda, vai manuseando o barro e vai formando um barro a partir do manuseio, a partir do giro do barro. De repente esse barro estraga na mão do oleiro. Você já deve ter assistido Ghost. Lembra daquele filme antigo? Quem aqui já viu o Ghost? Velho, muito velho. Sherry Stone. Ai, meu Deus. Então ali está lá o oleiro fazendo vaso de barro. E de repente o vaso se estraga. Então o oleiro pega o barro e novamente fala: oh, eu gosto tanto, eu quero produzir esse vaso. Ele vai lá e manuseia o barro até formar um novo vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor vem para Jeremias e diz: assim como barro na mão do oleiro, vocês são como barro na minha mão, e eu sou o oleiro. Eu quero te dizer que, enquanto somos barros, enquanto a gente é barro, a gente está propício a ser moldado. Enquanto a gente é barro, a gente pode ser moldado de acordo com a vontade do Senhor. Então, se o barro se estraga, se o vaso se estraga na mão do oleiro, ele pode fazer um novo vaso. Se nós nos estragamos na mão do oleiro, ele pode fazer de nós novas pessoas, novos vasos. Se a gente, de repente, escorrega na mão do oleiro e embola, vira um barrinho, ele pega você e faz de novo. Alguns vasos ele faz maiorzinhos, né, Luizão? Outros eles fazem menorzinhos, outros mais compridos, outros menos compridos. Para fazer o Leandro da Isa, gastou pouco barro, porque ele é um vasinho pequeno. Cadê ele? Não veio. O reset acabou com o Lê. Que dó. Como é que ele te chamou mesmo? Covarde. Para fazer alguns vasos gasta menos barro, né? É verdade. Outros está sobrando barro aí, está precisando fazer regime. Amém. Mas o oleiro faz o vaso para ser usado da forma como ele deseja. Não somos nós que dizemos como nós gostaríamos de ser, é o oleiro que decide como produzir cada vaso. No verso 7 de Jeremias 18, a palavra diz o seguinte: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar ou destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. O que essa palavra está dizendo é que, muitas vezes, como vaso, como pessoas, como homens de Deus, se o Senhor diz: vou destruir, eu vou arrancar, eu vou fazer algo, e nós nos desviamos da palavra, e Ele diz: eu vou destruir, eu vou arrancar, eu vou derrubar,
Se nós nos arrependermos daquilo que pensamos em fazer, Ele pega o barro e refaz um vaso. Entretanto, se Ele diz, no verso 9, Ele continua dizendo: e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou reino para edificar ou plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia pretendido fazer. As palavras do Senhor não são autocumpríveis nas nossas vidas. Se Ele diz que vai edificar, construir e fazer algo nas nossas vidas, essas palavras não vão se cumprir se nós não estivermos posicionados como vasos na mão dEle, se não estivermos alinhados com o pensamento, com as vontades do Senhor para as nossas vidas. Entretanto, se o Senhor fala: eu vou destruir, eu vou derrubar, e nós nos arrependemos, Ele vai lá e nos refaz, e Ele nos dá mais uma chance de servi-lo. Entretanto, se as coisas boas, todas as palavras, todas as promessas que a palavra de Deus nos garante, todas as profecias que um dia você ouviu, elas não se cumprirão caso nós nos desviarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então esse vaso vai novamente ser refeito, mas agora nós somos só barro. A palavra de Deus diz que existem vários tipos de vasos. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, eu estou engordando, estou sentindo calor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. A palavra de Deus diz assim: em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais, outros para uso comum. Eu quero te dizer que existem vários tipos de barro, vários tipos de vasos. Existem vasos que são feitos de ouro, vasos que são feitos de prata, vasos de todos os tipos, vasos comuns e vasos especiais. Às vezes nós olhamos para o Senhor e falamos assim: eu queria tanto ser um vaso especial nas suas mãos, Jesus. Eu queria tanto ser um vaso usado pelo Senhor, mas de um jeito sobrenatural. Eu queria ser um vaso mais importante da minha casa. Deixa eu te falar, utensílios muito chiques nós só usamos de vez em quando nas nossas casas. Agora, utensílios comuns, eles são usados constantemente, dia após dia. Quando você tem sede, você usa o copo comum da sua casa e você sacia a sua sede. Todos os dias, quando você cozinha, você usa utensílios comuns para fazer o alimento que vai alimentar a sua casa. Utensílios comuns são usados comumente. Existem vários tipos de vaso e às vezes nós ficamos indignados com o tipo de vaso que nós somos, porque nós gostaríamos de ser vasos especiais e não vasos de uso comum. O que acontece é que a gente fica comparando, e quando a gente fica comparando, eu queria ser um vaso diferente, nós olhamos para um vaso que é mais importante, ou nós olhamos para alguém que tem mais destaque do que a gente. Ok, se você olha para alguém que se destaca e você admira, ok, mas se você compara, gera um problema, porque comparação nunca vai trazer coisas boas. Comparação ou vai trazer frustração ou prepotência, arrogância no seu coração. Quando você olha para alguém que está num lugar mais especial e você admira, que legal, mas quando você se compara, você se frustra. Em contrapartida, se tem alguém que está numa situação menos privilegiada do que a sua, se você olha com compaixão, ok, isso é nobre, mas quando você compara a sua vida com a do outro, isso gera arrogância e prepotência em nós. Então nós não estamos satisfeitos com o tipo de vaso que o Senhor está nos fazendo. Às vezes nós não queremos ser comum, nós queremos ser especiais, mas se existe algo comum no Evangelho, é o que o Senhor Jesus nos ensinou. A amar a Deus sobre todas as coisas é o comum do Evangelho. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, isso é comum. Vasos comuns. Amar pessoas, ele diz, primeiro ame a Deus, em segundo lugar, ame pessoas. Amar pessoas é ser vasos comuns. E isso você pode fazer no seu dia a dia.
o melhor culto que você pode prestar ao Senhor, ele acontece na segunda-feira. Aí você pode virar para mim e falar, mas tem culto segunda-feira na Poema? Eu te digo, tem culto segunda, tem culto terça, tem culto quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo a gente se reúne aqui, para cultuar o Senhor de novo. O nosso culto da segunda-feira é o mais importante, o mais comum, é onde você pode afetar a vida das pessoas, sendo um vaso comum nas mãos do Senhor. É quando você olha para alguém no seu trabalho e aquela pessoa é o alvo da graça de Deus, então você apresenta Jesus através do seu comportamento para ele. Isso é ser um vaso comum. O Elson, mas eu queria era cantar. Eu também, mas fui reprovado no caça-talento, e aí? Estou ferido. Eu preciso jejuar e orar para acabar o meu ferimento. Na Poema tem caça-talento, gente. Eu fui reprovado 5 vezes. Me deram um microfone agora eu canto a hora que eu quero. Falando isso, vamos cantar. Não, mentira. Ah, mas eu queria era ter um dom especial. Não, você é especial sendo comum. Você é especial sendo o que Jesus programou para você ser. Cara, quando você ama alguém, quando você apresenta Jesus através do seu comportamento no dia a dia, você está fazendo o comum e vai te dar acesso a coisas incomuns, coisas sobrenaturais, sendo comum, sendo aquilo que Jesus programou para você ser. Quando você estiver fora do seu lugar de autoridade, aí sim não vai acontecer nada. Às vezes nós nos lambuzamos na vida porque nós perdemos o foco, perdemos a direção, nos distraímos com tantas coisas, e nós perdemos o foco, nós queremos ser o que não somos. Deixa eu te falar, vaso comum. Esses dias atrás, não é esses dias atrás, faz um tempão, faz um ano. Um ano atrás eu troquei de carro, comprei um carro que eu sempre quis. E aí deixei minha esposa dirigir. Não é uma boa. Tudo bem, ela dirige bem, gente. O Taioba que arranhou minha roda. Ela dirige bem. Mas a gente parou na porta da escola do Davi para pegar o Davi e ela estava dirigindo. Ela fez coisa certa, ela não fez nada errado. E de repente veio um carro que eu não lembro a cor dele, porque ele tinha todas as cores. Sabe aquele carro que tem todas as cores? Emenda e remenda. Então ele veio e era um guerreiro, era um Uno com escada no teto. Encarou a caminhonete, filho. Ele saiu na melhor. Ele deu no meu carro assim e arranhou o carro. Vasos de uso comum, tá bom? Eu desci, porque agora eu treino, eu desci do carro e eu desci assim. Desci assim, cheguei lá, olhei pro carro, falei, arranhou, né? Arranhou. E o cara veio, falei, acontece. A hora que eu falei, acontece, eu já falei, eu não estou entendendo, era isso que eu tinha que falar mesmo. E ele falou, pode deixar que eu vou pagar. Eu falei, vai, não, de boas. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Não, está tranquilo. Como é que você chama? Miguel. Miqueias. Eu falei, é filho de crente? Eu falei, aposto que seu pai é crente. Ele falou, não sou. Eu falei, uai, porque eu sou mineiro. É filho de crente. Ele falou, minha mãe não é, meu pai não é, mas minha mãe é. Eu falei, eu sou profeta. Miqueias, irmão, tem que ser filho de crente, porque na boa, né? Coitado do cara. Aí eu olhei para o amigo dele que estava lá também, assim, eu falei, e você? Aí eu perguntei para Miqueias, você vai na igreja, Miqueias? Eu vou na Assembleia de Deus. Eu falei, glória a Deus, isso mesmo. Então eu sei que você vai pagar, porque você é um homem de Deus. E aí, conversa vai, Janete tira o carro, estaciona lá longe, e eu estou ali conversando com um cara, e de repente o amigo dele chega, e eu olho para o amigo dele e falei assim, e você, vai em qual igreja, safado? Ele falou assim, vou na Assembleia também. Aí eu falei, muito bom. Gente, a gente ficou uns 15 minutos ali conversando. O meu carro arranhadinho, lá longe com a Janete já, e a Janete assim, o que está rolando? E eu lá, prefeito, né?
eu te falar, passou uns 15 minutos de conversa. Esse menino falou assim, eu acho que o senhor... Eu falei, sou eu. Eu já fui lá no Poema. Eu falei, aham, que legal, que bom que você foi. Deixa eu te falar, há cerca de 4 anos atrás, a Janete estava num outro carro, parou atrás de um outro carro, um cara deu ré, bateu no carro, eu desci igual Satanás. Eu desci igual o capeta, na frente do Bradesco. Eu disse bravo, como é que você bate no meu carro, você não olha para trás, o meu carro é novo e eu não tenho dinheiro para arrumar, como é que você faz isso? Eu não bati não, esse arranhado aí já estava, senhor. Falei, não estava não. E na hora que eu olho para a fila do banco, as pessoas estão olhando assim para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Naquele dia eu envergonhei o Senhor. Mas sempre tem uma segunda fogueira, né? E aí quando o menino bateu na traseira do meu carro, novo, eu sei a impressão que ele teve do Deus que eu sirvo quando ele olhou para mim. Eu sei exatamente que impressão ele teve do Senhor quando ele conversou comigo. Eu poderia ter dado uma má impressão do Deus que eu sirvo para os funcionários da escola do meu filho. Eu poderia ter dado um mau testemunho para os pais dos alunos. Eu poderia ter dado um mau testemunho para aquele garoto que estava trabalhando e bateu no carro. Mas o nome de Jesus foi engrandecido naquela manhã. Por quê? Porque somos vasos comuns e nós amamos pessoas, porque o Senhor nos ensinou que primeiro ama o Senhor, depois ama pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Então, se você olhar na traseira do meu carro, vai estar arranhado até hoje. Só para concluir, não fui eu que bati, nem a Janete. E eu não mandei arrumar porque ia ficar R$2.000 e eu não ia cobrar isso do menino. E quando eu vender, eu vou falar, foi Jesus que fez esse arranhão para eu pregar na igreja a respeito disso. Então você não vai descontar no valor do meu carro. Está pensando que vasos de uso comum. Não tem que ser especial para apresentar Jesus, não tem que ser especial para mudar a vida das pessoas, não tem que ser especial para afetar a história de alguém, não tem que ser especial para afetar a história de uma cidade, não tem que ser especial para mudar a realidade da sua casa, não tem que ser especial para mudar a realidade do seu trabalho, onde você foi plantado, sendo quem você é, que o Senhor escolheu para ser. Você vai afetar quem estiver do seu lado, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Somos vasos comuns e queremos muitas vezes ser vasos especiais. E aí a gente reclama para o Senhor. Em Romanos 9, 20, a gente toma lapada. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Gente, eu tenho todos os motivos para perguntar a Deus, por que você me fez assim? Quem não achou ruim é porque me acha bonito. Mas eu tenho todos os motivos. Nem a Janete me acha legal. Eu já contei para vocês, né? Tá tudo bem. Ela não me acha bonito, não. Quem disse que o objeto tem poder para virar para quem o produz e dizer, por que você me fez assim? E a palavra continua em verso 21, será que o oleiro não tem direito sobre o barro, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra, para propósitos especiais ou para propósitos de uso comum? Será que ele não pode escolher quem nós somos? Será que nós queremos dizer para o Senhor qual deve ser a vontade dEle? Senhor, a sua vontade não é boa, a minha é boa, perfeita e agradável. Quem somos nós para falar para o Senhor como Ele deveria nos formar, cara?
Ele tem a vontade que é boa, perfeita e agradável, não nós. Ele é quem nos fez e não o contrário. Nós não mandamos um projeto para Ele e fala: Senhor, me faça assim. Muito pelo contrário, nós nascemos no coração do Senhor, da vontade dEle, do jeito que Ele esperava que nós fôssemos. Ele escolheu, então glória a Deus. Nós cantávamos quando era criança: porque Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Quem cantou essa musiquinha quando era criança? Agora eu apelei, hein? E você entendeu porque eu fui reprovado no caça-talento. O que a gente faz? A gente se disfarça. Muitas vezes nós nos disfarçamos, somos vasos disfarçados, agentes secretos. Deixa eu te falar, Provérbios 26, 23 diz: como vaso de barro, coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Ele está falando que às vezes por dentro é horrível, mas o que está por fora está bonitinho. Então nós queremos ocupar um espaço que não é nosso, um lugar que não foi o Senhor que nos plantou. A palavra de Deus diz: não tenham sobre vós conceito mais elevado de si mesmos. Às vezes nós temos um conceito muito elevado de nós. A gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. A gente acha que o Senhor fez a gente e eu sou muito, muito, muito bom, eu sou muito especial, eu devia ser. Não, deixa eu te falar, você não é muito, muito bom, você não é muito, muito especial, não. Ah, não? Eu pensei que você queria falar que eu era. Eu pensei que eu ia na igreja e eu ia ouvir que eu sou muito, muito, muito bom, muito, muito, muito especial. Não, irmão, você fala português errado, você erra na matemática, você é barbeiro no trânsito. A gente não é muito, muito bom, não. A gente é vaso de barro. Quando tira Jesus das nossas vidas, não sobra nada, irmão, só sobra barro. Se existe algo de bom em mim, não sou eu, é o Senhor. Queremos nos disfarçar, às vezes, como vasos de barro, com camisa, como é que chama essa camisa agora? Oversize. Nos disfarçamos de forte. Não, é só casca, continua magro, continua feio, continua horrível. Deixa eu te falar, somos vasos de barro e não queremos ser outras coisas, queremos ser aquilo que Jesus nos projetou para ser, e está ótimo. Aleluia! O Ellison, mas a gente não tem que se desenvolver? Tem que se desenvolver sim, tem que crescer, tem que melhorar, tem que buscar os melhores dons, mas você vai continuar sendo vaso de barro. Está feliz? Então fala: Jesus é bom. E eu sou barro. Aleluia. Então não disfarça não, irmão. Mostra para o mundo que você é barro, que você erra, que nós erramos, que nós falhamos, que nossa vida é complicada muitas vezes. Nós somos complicados. A mulher é mais complicada um pouco do que o homem. Fala Deus, né? Vai morrer solteiro assim. Deixa eu falar com você uma coisa. A palavra de Deus em Isaías, ele fala a respeito do povo de Israel. Um povo que foi amado pelo Senhor, como nós. Um povo que foi desejado pelo Senhor, como nós. Um povo que recebeu promessas do Senhor, como nós. Um povo que passou por diversas provações, diversas dificuldades, diversas guerras, e o Senhor sempre lhes deu vitória, e de repente esse povo se desviava dos caminhos do Senhor, como nós. São tantas promessas, tantas coisas, e nós às vezes nos encantamos com as coisas que nós vemos e esquecemos quem nós somos. O povo de Israel era assim. Vira e mexe, eles se desviavam da presença do Senhor. Vira e mexe, eles se desviavam do caminho. E o Senhor olhava para eles: e se vocês se arrependerem, eu posso refazer você, vasinho de barro. Isaías 64 diz o seguinte: ah, se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na tua presença
como quando o fogo acende os gravetos, como quando fez ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Sabe quando que Jesus fez ferver essa água? Sabe quando Deus fez queimar os gravetos e ferver a água? Quando Elias estabeleceu um altar de adoração ao Senhor diante dos profetas de Baal, e ele pega naquele altar e ele, ao invés de jogar alguma coisa combustível, ele joga água, e ele joga mais água e manda trazer água. Enquanto tinha água, eles lançavam água naquele lugar e fizeram um poço, e ele orou: para que o teu nome seja reconhecido, Deus, vem e mostra o seu poder. Então o Senhor manda fogo do céu, queima os gravetos e ferve aquela água e faz aquela água evaporar. Com fogo, água pegou fogo. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Eles passaram por isso, eles viram isso. Quando fizestes coisas terríveis, que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Parece com a gente? Se parece com a gente esse povo? Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Não há ninguém que invoque o teu nome para que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Nós somos como esse povo. Nós somos como o povo de Israel. Quantas vezes nós nos afastamos e nós pecamos e nós abandonamos o Senhor. Quantas vezes nós rejeitamos as palavras do Senhor para nós, e pecamos e desistimos de apegarmos-nos ao Senhor, porque nós não conseguimos ver a sua face. Mas por que nós não vemos a face do Senhor? Porque nós não o buscamos de todo o coração. Porque muitas vezes nós não nos reunimos em espírito e em verdade para adorar ao Senhor. O Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quantas vezes nós nos reunimos aqui simplesmente para cantar canções, e não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós sejamos adoradores que o adorem em espírito, e que o que a gente faça seja verdade, ou seja, cada palavra que sai da nossa boca, nós cantamos: eu te amo, e vou gritar para o mundo inteiro ouvir: te amo, te amo. Se isso não for verdade nas nossas bocas, não estamos reunidos, não estamos adorando em espírito e em verdade. Se isso não faz parte do nosso coração, cara, é só música sendo cantada ao vento. O Senhor não recebe, o Senhor quer adoradores. A palavra de Deus diz que Ele estará onde estiver reunido 2 ou mais em seu nome. Cara, não adianta estarmos reunidos se não é no nome do Senhor, se não é porque nós amamos o Senhor sobre todas as coisas e o nosso coração está rendido a Ele, quebrantado, contrito, loucos por Ele. Ele não vem. Porque a palavra é clara: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas o Senhor não resiste a corações quebrantados e contritos. E por causa da sua misericórdia que dura para sempre. Isaías 64, verso 8 diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai,
Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das suas mãos. Aleluia! Obras das mãos do Senhor. Efésios 2:10 diz que nós somos feituras de Deus, poema, obras-primas do Senhor, vasos de barros feitos por Ele, queridos, desejados, feitos para as boas obras que estavam preparados em Cristo Jesus. Somos obras-primas desse oleiro, nós somos o barro na mão desse oleiro, todos nós somos como obras-primas, como barro na mão desse oleiro. Cara, hoje é um bom dia para a gente se arrepender e se entregar para o Senhor e falar: Senhor, me molda como Tu queres. Eu cansei de fazer do meu jeito, eu preciso que o Senhor me faça do jeito que o Senhor quer. Eu quero estar disposto para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer e não aquilo que eu gostaria de fazer. Nós falamos muito isso nessa casa. Nós não precisamos fazer o que nós queremos, nós precisamos queimar por aquilo que precisa ser feito. E se tem algo que precisa ser feito é ir e pregar o Evangelho. O Senhor deixou uma comissão, deixou uma ordem, deixou uma palavra para cada um de nós, e a palavra é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide não é para vasos especiais, esse ide é para vasos comuns que decidiram viver o comum do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar pessoas. O comum do Evangelho é o maior sobrenatural que viveremos nas nossas vidas. E como vasos de barro, é necessário que as pessoas vejam o que nós somos. Deixa eu te falar, vaso de barro não tem força em si mesmo. Vaso de barro não é resistente. A durabilidade de um vaso de barro não está em si, está em quem o possui. Porque quem o possui vai guardar com zelo, porque ele não quer que o seu vaso se quebre. O vaso de barro não tem valor em si mesmo. Um vaso de barro é facilmente estragável, facilmente manipulável, e de repente ele cai e quebra. Ele não tem resistência, ele não é forte em si mesmo, ele não é lindo. Muitas vezes ele é marcado pelo tempo, ele tem as formas das mãos do seu oleiro. Muitas vezes ele não é agradável aos olhos, ele é um vaso ultrapassado, mas se ele é bem guardado por quem o possui, ele vai durar para sempre. É necessário que quando anunciarmos Jesus, sejamos como vasos de barro. E vasos de barro. 2 Coríntios 4, verso 8 diz: em tudo somos atribulados. Wellington, como assim nós somos atribulados? Nós somos atribulados. As pessoas precisam ver que nós passamos por dificuldades e provações. Será que tem alguém aqui hoje que não passa por dificuldades e provações? Será que tem alguém aqui hoje que pode falar: não, eu estou isento disso? Será que tem alguém aqui hoje que pode falar: eu não passo por dificuldades? Mas por que nós nos mostramos como alguém que não passa por isso? Porque quando nós vamos pregar o Evangelho, nós não falamos: cara, a vida realmente é difícil. Se o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu sou marcado pelo Evangelho. No mundo nós passaremos por aflições, mas a palavra nos garante: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso, vocês também vencerão. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas nós passamos sim por dificuldades, e por quê? Que muitas vezes nós escondemos de nós mesmos as dificuldades que nós passamos. Vasos de barro não são tão resistentes assim. A palavra diz: em tudo somos atribulados.
porém não angustiados. Somos atribulados, mas o Senhor é a nossa alegria, cara. Em Cristo Jesus nós somos felizes. O reino dos céus é paz, justiça e alegria. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não, o Senhor é a nossa alegria. Amém. Ficamos perplexos. Sim, nós ficamos perplexos com situações esquisitas. Nós admiramos, nós olhamos e o nosso coração estremece, os nossos sentimentos ficam aflorados, os nossos pensamentos às vezes se confundem, mas a palavra de Deus diz: ficamos perplexos, porém não desanimados, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão. Deixa eu te falar, ficamos perplexos sim, mas não desanimamos. Nós entendemos que quando o Senhor, Ele usa, Ele se entrega por nós, Ele muda as nossas vidas, nós somos homens e mulheres imparáveis. Imparáveis, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Somos perseguidos. Somos perseguidos. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele naufragou, ele passou por açoites, ele foi perseguido. Nós somos perseguidos, mas esse homem fala assim: provações, dificuldades são motivos de grande alegria, porque produzem em mim perseverança. E perseverança produz caráter aprovado, e caráter aprovado, esperança. E a nossa esperança não morre, a nossa esperança é Jesus, aleluia. Somos perseguidos sim, porém não abandonados. Deixa eu te falar, a palavra de Deus nos garante que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Nós somos perseguidos, somos, mas jamais abandonados. Ele está conosco até no dia da nossa morte. Estevão estava sendo apedrejado, e o céu se abre, e ele pode contemplar a maravilha do Senhor. Deixa eu te falar, mesmo diante da morte, o Senhor está conosco, e Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somos perseguidos sim, mas o nosso Deus não nos abandona. Estarei com você todos os dias, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque sou perseguido sim, mas não sou abandonado, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Isso é ser vaso de barro, mostrar: eu sou atribulado, perplexo, perseguido, mas nunca angustiado, nunca desanimado, nunca abandonado. Somos derrubados às vezes, mas jamais seremos destruídos. O mundo precisa ver. Às vezes nós caímos sim, nós tropeçamos sim, é difícil sim, mas nunca seremos destruídos. Aquilo que sai da sua boca, irmão, vai perdurar de geração por geração. Você não vai ser destruído. Se coloque de pé, por favor. O mundo precisa saber que nós somos vasos de barro. Somos atribulados sim, às vezes. Isso é mostrar que nós somos frágeis. Passamos por dificuldades sim, ficamos perplexos como todas as pessoas, nos irritamos no trânsito sim, nós ficamos entristecidos às vezes com algumas coisas, mas deixa eu te falar, sempre existe uma solução e não está em nós, essa solução sempre estará em Cristo Jesus. Então tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, todas as conquistas que nós alcançamos, não é por causa da gente, porque somos só barro. O Senhor é bom e eu sou barro. Nós não somos nada além disso, somos usados pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que temos um grande tesouro. 2 Coríntios 4, versos 6 e 7. Porque Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Deixa eu te falar, Ele é a luz que vindo ao mundo iluminou toda a humanidade.
Deixa eu te falar, onde existe a luz do Senhor, a escuridão vai embora. A luz, ela não se rende à escuridão, muito pelo contrário, a escuridão bate em retirada. E ele diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Essa luz não é nossa, vem do Senhor. E ele disse: aquele que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo conclui dizendo: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder não provém de nós, mas vem de Deus. Deixa eu te falar, somos vasos de barro, somos só vasos, mas o Senhor, Ele quer nos usar e Ele quer nos encher de algo precioso. E esse algo precioso que Ele quer nos encher, Ele disse para os seus discípulos um dia: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode entender, mas Ele vai habitar em vós e estará em vós para sempre. Ei, hoje é um bom dia para os vasos de barro serem cheios do Espírito Santo de Deus, transportar do óleo novo, óleo fresco, se encher de vinho novo, ser usados pelo Senhor Deus no nome de Jesus. Enche as nossas vidas com teu azeite, Senhor. Pai amado, as vasilhas estão postas aqui. Nós somos vaso, nós não somos resistentes, mas existe grande valor em nós. Nós temos algo, nós carregamos algo que é de grande valor, que é o teu Espírito Santo. Então, Deus, no nome de Jesus, vem com teu Espírito sobre toda a carne, derrama do teu Espírito sobre cada vaso aqui hoje, vasos comuns, vasos especiais, vasos de honra, vasos de desonra. Deus, no nome de Jesus, cada vaso receba uma porção do teu Espírito hoje, no nome de Jesus. Aleluia!